Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre o que a nossa cultura nos ensina desde cedo, que não tem saída, que a gente não é bom o suficiente, que sem dinheiro a gente é fracassado, e a realidade de quem consegue não se entender a partir daí. Mais do que ver a metade do copo cheia, a capacidade da gente entender que o nosso valor pessoal não é medido pelo que a gente tem de material na vida. E assim conseguir, enfim, a paz no coração e sair dessa angústia e dessa ansiedade. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre o burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante para a nossa conversa aqui. Como vocês sabem e podem ver, eu sou véia. E sendo véia, quando passou a novela Vale Tudo pela primeira vez, quando começou eu tinha 18 anos, quando terminou eu tinha 19. E como vai ter o remake desta, que é uma novela icônica, a partir de março de 2025, eu pensei assim, vou assistir outra vez, faltam 5 meses, se eu começar agora, quando começar o remake já terminei, né? Tô atualizada, relembrada de tudo o que aconteceu. Só que eu acabei em menos de 2 meses, porque 1, a novela é muito boa, 2, sou noveleira e 3, ver TV era a minha forma de me regular emocionalmente, ou melhor, de me anestesiar emocionalmente, quando eu trabalhava em agência. Então é como você pôr um cigarro na boca de um cara que acabou de parar de fumar, né? O vício volta. E 2 coisas, além da novela ser muito bem escrita e dos atores serem muito bons, me chamaram a atenção e me empolgaram muito enquanto eu estava assistindo. A primeira coisa foi o momento histórico, ou por que não histérico, em que a novela se passou. E isso é muito do sucesso que ela teve. Era um momento de inflação galopante, da gente ainda sem poder votar. Era uma época em que existia muito mais desânimo com o futuro do que existe hoje, que todo mundo que tinha condições queria sair do Brasil e ir morar fora. E a novela apareceu perguntando o seguinte: vale a pena ser honesto num país onde todo mundo é corrupto? Então é muito legal, pelo menos para os cabeçudos como eu, esses 2 momentos em que as reclamações são as mesmas. O momento da novela 88, 89 e hoje. Mas os contextos são muito diferentes, apesar da questão da corrupção estar sempre em voga, não é? Hoje temos, inclusive, o conceito do PIB, o perfeito idiota brasileiro, que é o cara que, por exemplo, corta pelo acostamento todo um engarrafamento para passar na frente de todo mundo, ou o imbecil que ocupa 2 vagas na hora de estacionar porque não quer correr o risco da gente abrindo a porta do nosso carro, riscar o carro dele. E a gente é diariamente questionado ainda hoje se nós estamos sendo idiotas por estarmos fazendo tudo da maneira correta, cumprindo a lei e respeitando as pessoas. Mas eu acho que com as redes sociais é muito mais fácil hoje a gente fazer tudo certinho, sem se sentir otário. Que antigamente quem fazia tudo corretamente, tudo dentro da lei, tudo pensando no bem-estar da maior parte, do maior número de pessoas, se sentia meio isolado e otário. Mas, por outro lado, hoje, a noção ilusória de que o dinheiro deve ser o objetivo das nossas vidas e que o nosso valor e as nossas possibilidades estão atreladas à conta bancária que a gente tem, está muito mais forte e sedimentado. A segunda coisa que me chamou a atenção na novela foi a trajetória da Raquel, que é a mocinha da novela, super honesta, super batalhadora, super correta, uma pessoa muito boa, que era a mãe da vilã da novela, que por sua vez era uma moça completamente egoísta, individualista, sem nenhuma empatia, como hoje é cada vez mais normal. Eu acho que hoje, se a vilã fosse construída como foi na novela original, a gente nem conseguiria enxergá-la como uma vilã propriamente dita. Mas enfim, essa moça se alia a uma outra vilã, que é a representante legítima da elite branca, racista, classista, homofóbica, etc, etc. E se você pegar tudo isso que eu acabei de falar, jogar no Final Draft e sacudir, dá uma novela e tanto, você já pode ver porque está todo mundo tão excitado esperando o remake no ano que vem. Mas tem uma coisa pessoal que eu quero adicionar a tudo isso, que é a trajetória da minha mãe. Em 1982, o meu pai morreu
Ele e minha mãe tinham 38 anos, eu tinha 11. Ele teve um câncer de cérebro e entre o diagnóstico e a morte foram menos de 6 meses. Nesse período, obviamente, a minha mãe gastou até o último centavo tentando salvar a vida dele, com os melhores médicos, tratamentos, etc. E quando ele morreu, a minha mãe se viu, não apenas nesse momento emocional da vida, como com uma filha de 11 anos e R$0 no banco, sendo que ela trabalhava na época como servidora pública meio período, sempre o período em que eu estivesse na escola para ficar comigo na metade do dia em que eu estava em casa. Então, em 88, era uma época em que a minha mãe estava trabalhando feito doida. Ela já tinha passado por uma época em que ela foi pedir bolsa para mim na escola em que eu estudava. Ela vendia roupa, bolo, salgadinho, vela, sabonete. Ela já tinha deixado o serviço público, porque o teto é baixo em 95% dos cargos públicos, para ir trabalhar numa empresa privada, onde não apenas ela trabalhava o dia todo e levava trabalho para casa, como ela trabalhava em todos os finais de semana. E eu lembro que eu tinha que ficar hospedada na casa de tudo quanto era amigo e parente, e eu odiava, porque eu sempre fui de gostar de ficar na minha casa quieta. Mas enfim, foi assim que ela, em 88, estava pagando uma faculdade de elite para mim. Eu fiz ESPM, na época era a segunda faculdade mais cara de São Paulo, atrás só da GV, se eu não me engano. A gente sempre morou em casas e apartamentos bem classe média, mas eu sempre estudei em escola de riquinho. E eu via o povo ganhando carro quando fazia 18 anos, e aí eu pegava meu ônibus e ia para casa. Mas não tô reclamando não, porque eu tenho consciência que eu nasci cercada de privilégios e eu sei que eu só tenho segurança financeira hoje depois de um burnout, porque o emprego que eu tive é dado em 99% dos casos a quem como eu teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas. Então isso não é uma reclamação. É só engraçado lembrar do colégio de riquinho visto por uma outra realidade, como era o meu caso e dos meus amigos mais próximos da escola, porque a gente se identificava ali na pobreza. Nesse final dos anos 80, minha mãe estava se preparando para abrir a própria empresa. Não foi à toa que ela tem uma saúde ruim até hoje de tanto trabalhar. Não é à toa que ela me ensinou a fazer a mesma coisa e eu estou aqui lidando com as consequências de um burnout avassalador na minha vida. E não é à toa que eu aprendi com ela que uma trajetória como a Raquel da novela é perfeitamente possível. Eu estou te contando tudo isso porque as redes sociais trazem muito de uma militância tóxica dos dois extremos, em que uma te convence que só tendo muito dinheiro você pode ter oportunidade de crescer na vida, e o outro te convence que crescer na vida é ser milionário e nada menos. A Raquel, na novela, toma uma rasteira da filha, a filha vende a casa em que elas moravam, que estava no nome da menina, e vai para o Rio de Janeiro, elas eram de Foz do Iguaçu, para conseguir se casar com um homem muito rico e vencer na vida. Ao tomar conhecimento do que a filha fez, a Raquel também vai para o Rio, porque ela acha que a filha pode estar sendo influenciada por alguém, ela não consegue aceitar que a filha possa pensar assim, ela vai com um pouquinho de dinheiro que ela tinha guardado, e chegando no Rio, é assaltada, enfim, o caos da mocinha da novela das 8. E aí ela começa a morar na casa de favor, na casa de umas pessoas bem classe média baixa. Ela não consegue um emprego em lugar nenhum, porque em Foz ela era guia de turismo e ela está numa cidade que ela não conhece, não tem nenhuma habilidade, não tem muita experiência. E aí tem um personagem que diz para ela assim: você precisa encontrar dentro de você uma coisa que você saiba fazer, que te dê prazer em fazer, que você goste, que você saiba que você faz melhor do que muita gente, que pode ajudar as pessoas de alguma forma, um talento que está dentro de você e que talvez você não se dê conta, como realmente num primeiro momento ela fica completamente perdida, ela fala, mas eu não sei fazer nada. Eu fiquei putamente feliz em ouvir essa cena, porque eu vivo falando isso para vocês. E eu tirei isso de onde? Da história da minha mãe. Quando ela se viu falida, e ela cortou qualquer parente que pudesse ajudá-la naquele momento, porque a minha mãe, ela teve uma infância e uma adolescência muito horrorosas, muito traumáticas, e ela não sabe lidar com situações de dor extrema. Então ela não se permitiu viver o luto, ela bloqueou tudo. Até hoje ela não pode ver a foto do meu pai. Eu lembro que eu contei para uma amiguinha na escola que meu pai tinha morrido e ela riu da minha cara porque ela achou que eu estava mentindo. Como assim seu pai morreu sexta-feira e você está aqui segunda-feira na aula? Então esse primeiro dia de escola foi super traumático por outras questões também, e aí eu também criei um bloqueio.
E eu só me permiti falar novamente sobre isso na terapia depois do colapso. Então, voltando, quando minha mãe se viu falida, ela teve um primeiro momento em que ela começou a fazer qualquer coisa que passasse pela cabeça dela que pudesse dar dinheiro. E aí ela foi fazer bolo, vela, salgadinho, enfim, como eu falei. Até que ela se deu conta que ela era muito boa no negócio de vender roupa. Porque a minha mãe costura putamente bem. Então ela ia no comércio de rua, pesquisava preços nos shoppings, mudava todas as etiquetas, ficava perfeito, e ela consertava o que fosse preciso na hora que a cliente estava experimentando, que era para não ter nem tempo de pensar em mudar de ideia. Fazia ali na hora, bainha, qualquer tipo de ajuste, etc. Até hoje ela comenta como ela ganhou dinheiro nessa época. Era ela, eu, 2 sacolonas. A gente ia de casa em casa, ela me mandava cobrar as caloteiras, porque para criança, né, as pessoas ficam bem sem coragem de negar. Ela aproveitava quando eu estava na escola para fazer as compras, para fazer as pesquisas dela, me pegava na aula e a gente ia de casa em casa para ela mostrar as roupas e tal. Esse é um dos motivos que eu dou muita risada quando alguém me fala que eu não sei como é não ser rica. Até que ela conseguiu se organizar o suficiente para ir trabalhar com o que traz sumo para a vida dela. Se você não sabe o que é sumo, vou deixar a aula 60 aqui na tela final para você assistir depois. E aí ela foi crescendo na carreira, foi montando a própria empresa. Hoje ela tem 81 anos e faz muito pouco tempo teve uma empresa que ficou jogando dinheiro em cima dela para conquistá-la para que ela fosse trabalhar lá. Ou seja, ela realmente virou uma referência na área em que ela trabalhava. E ela montou a empresa dela, ela ganhou muito dinheiro, sempre sendo muito honesta. E também por isso eu fico puta quando eu ouço que todo empresário é filho da puta. A minha mãe chegou a ser processada. Que era assim, ela trabalhava, tinha a empresa dela, que fazia concurso público e vestibular em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu sempre fazia bico lá na empresa para ganhar uma graninha. Eu e meus amigos de faculdade, por exemplo, a gente fazia fiscalização de sala de prova nos finais de semana, porque a gente ganhava muito bem essa diária, era uma diária legal. Eu lembro que eu fazia uns bicos de ficar colando etiqueta, de ficar conferindo lista. Eram trabalhos braçais, mas que precisava de gente temporária para dar conta quando juntava muito concurso. E vira e mexe estava eu ganhando meu dinheirinho fazendo os biquinhos lá. Quando ela estava trabalhando num vestibular, por exemplo, que qualquer pessoa que eu pudesse conhecer estivesse prestando, qualquer pessoa que eu conhecesse iria fazer aquela prova, que ela estava responsável na empresa dela por realizar, eu e os meus amigos ficávamos proibidos de entrar lá. Você não está entendendo, não é só que a gente era proibido de trabalhar lá nesses bicos. Quando eu precisava falar com ela ao vivo, eu ia lá, eu ficava no portão, alguém ia buscar minha mãe, ela vinha lá fora para conversar comigo, que era para não correr nenhum risco de eu ver, mesmo de relance, qualquer detalhe, questão ou sei lá o que eu pudesse contar para as pessoas que eu conhecia ou vender a informação. É lógico que eu não faria isso, mas ela precisava que todo mundo visse que eu não faria isso. E uma vez teve um concurso público que entre os 4 primeiros colocados, 3 eram filhos de político. Só que eles realmente ficaram nessas colocações. Só que ninguém acreditou. E ela foi processada. Ela, meu padrasto, a empresa. Até hoje a gente não conseguiu se livrar disso. E ela não teve nenhuma culpa. E rios de dinheiro indo pelo ralo porque, né? Adiamento, vamos recorrer, etc. Qual foi a trajetória da Raquel na novela? Que depois de ouvir a história da minha mãe, eu espero que você não passe vergonha de falar que isso só acontece em novela. Ela cozinhava muito bem, ela adorava cozinhar. Então ela começou a vender sanduíche na praia, foi crescendo até ter uma empresa milionária que tinha uma rede de restaurantes industriais. Obviamente, nós vamos dar aqui os descontos de ser uma novela, né? Eles precisavam que ela crescesse na vida como a filha desejava ter crescido, né? No mesmo nível, durante aquela história que tem começo, meio e fim e prazo para acabar. Mas eu acredito que numa história real como essa, ela teria partido de um ponto ao outro em coisa de 10 anos. Ou até menos. Eu queria trazer isso porque nas redes a gente é exposto a muito conteúdo que nos traz
o desamparo aprendido, tem aula sobre isso, vou deixar também na tela final. Muito conteúdo de como enriquecer rápido, porque no capitalismo só quem é rico sobrevive. Temos um vídeo sobre isso também que eu vou deixar na tela final. A gente aprendeu a se preocupar mais com a opinião dos outros do que com a nossa saúde, com a nossa felicidade. Tem aula sobre isso também, vou deixar na tela final. E fica fácil acreditar que se esforçar para construir um caminho do zero, não vale a pena. Fica fácil acreditar que todo mundo que enriquece é porque explora os outros. E a grande maioria das pessoas vai se obrigando a se conformar com a mediocridade ou a se ressentir, se revoltar com o que não pode ter, sem se dar conta de que existe saída sim. Porque a felicidade não é ter uma Ferrari e morar no mesmo condomínio do Neymar. E que se sentir impotente e incapaz é justamente o que nos estressa tanto, que nos adoece tanto. Muita gente, ao chegar num burnout, acredita tão fortemente que não tem o que fazer, que se mantém em estresse crônico para sempre, não para de sofrer em nenhum momento. E eu sempre falo que tem saída, eu sempre falo, arruma uma renda temporária até que você se organize, daí você vai atrás do seu próximo passo profissional, do que traz sumo para a sua vida, do que traz propósito. Eu vendi snacks saudáveis por um tempo. Por quê? Porque eu precisava ganhar dinheiro, mas eu não tinha ideia ainda do que eu iria fazer como próximo passo da carreira e nem fazer freela no que eu sempre trabalhei era viável, porque para mim virou um trauma a profissão que eu tive anteriormente. Eu não tinha energia suficiente para procurar me encaixar formalmente no mercado de trabalho. Eu estava traumatizada, meu transtorno de estresse pós-traumático estava que estava. E eu quase morria de ansiedade só em pensar em voltar a trabalhar sem autonomia e flexibilidade de horário. Acabou não dando tão certo porque eu estava no tratamento errado e estando no tratamento errado, minha fadiga acabou me derrubando de vez no meio lá do negócio, que estava, aliás, tendo muita aceitação. Dava para tirar uma grana bem da boa vendendo meus snacks saudáveis. E aí, quando eu estava pronta, quando eu tinha me reorganizado emocionalmente, eu fui atrás de saber qual trabalho eu poderia fazer que me trouxesse esse sumo, esse propósito, esse tesão em estar trabalhando outra vez. Eu sei que é fácil olhar aqui para o meu apartamento bem decoradinho e achar que eu estou falando da boca para fora. Porque até se eu já peguei ônibus na vida, já me perguntaram. Muita gente acha que meu sustento vem de um canal no YouTube, que até hoje, não nesse mês, até hoje, me rendeu $80. E concluí que eu não sei o que eu estou falando, porque eu não conheço a sua realidade, etc e tal. Se você pensa assim, saiba que o nome disso é vitimismo. E sim, eu sei, essa palavra foi completamente deturpada pelos Baba Coach, mas eu fiz uma aula sobre isso, assumindo inclusive que eu fui vitimista a vida inteira. E eu vou deixar aqui em cima porque não vai caber na tela final. E você vai entender o que eu tô querendo dizer. Assiste sem defesa. Eu não estou contra você. Eu não tô te acusando de nada. Eu fiz exatamente igual a você em praticamente tudo que nós passamos antes, durante e depois de um burnout. Bom, é isso. Eu queria te dizer que tem saída. Que muita gente constrói tudo do zero. Muita gente reconstrói tudo do zero. Queria te dizer que estar com burnout vai te atrasar sim, mas não vai te impedir. E que ficar passando por perícia, mandando currículo, tendo crise de ansiedade quando te chamam para uma entrevista, não é nem de longe o melhor caminho para você agora. Encontra o que dentro de você é o que você mais precisa, impactar o mundo com isso. Procura dentro de você o que traz sumo e propósito para a sua vida. Arruma uma renda temporária, se organiza e vai atrás do seu propósito. Isso não é só para os ricos, isso não é só para meia dúzia de sortudos. Essa visão de que não tem perspectiva na vida porque a gente não é milionário é completamente errada e você está sendo manipulado pelas pessoas que estão militando na parte adoecedora da nossa sociedade, tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita. O dano
é o mesmo e a manipulação é a mesma. Se reorganiza, amadurece, perde esse vitimismo, assiste as aulas que eu estou deixando aqui na tela final para você entender. Se fortalece, vai atrás do seu. Porque você não está no mundo para morrer de trabalhar e ficar pagando boleto, indo para casa do trabalho para casa, sem perspectiva, sem saída, sem objetivo na vida. Você veio para o mundo para impactar as outras pessoas com os seus talentos e para ser feliz. E não menos do que isso. Até o próximo.